Olá pessoal, Vinícius do IP aqui, estou com o Fernando Lima, também do IP, e hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante relevante para quem trabalha com pesquisa principalmente e uma infinidade de outras coisas. O Fernando vai explicar melhor sobre isso, tá? E eu vou começar, na verdade, pedindo para que ele se apresente, conte um pouquinho aí da trajetória dele dentro do IP e por que a gente vai falar de boas práticas na organização de dados e arquivos. Então, Fernando, muito prazer. Conta aí um pouquinho para a gente sobre o porquê da gente estar falando isso aqui hoje. Bom, o prazer é meu. Bom, como o Vinícius falou, meu nome é Fernando Lima e eu trabalho no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, há 16 anos. Então, quando eu vim para cá, eu era praticamente um garoto, eu tinha acabado de me graduar e fui para a linha de frente, para o pé no chão mesmo, fazia muito trabalho de campo, passava o dia todo coletando dados de primatas e mais tarde vinha trabalhar com predadores. E no mestrado eu comecei a perceber, eu fiz mestrado em zoologia de vertebrados, eu comecei a perceber o quão precioso eram os dados que eu estava coletando e muito mais que isso, as consequências de perder essas informações. Então eu tinha ali uma responsabilidade muito grande, que eu já tinha com a pesquisa, mas durante o mestrado eu comecei a perceber a importância de ter uma organização, de trabalhar de maneira sistemática, de ter um controle com as informações que eu estava trabalhando e coletando no campo. E me chamou um pouco de atenção a questão ética também, de estar investindo tempo e dinheiro, coletando essas informações, então eu tinha que ser um bom gestor delas. E durante o mestrado, uma coisa que eu lembro, que ficou muito marcado na minha memória nesse período, enquanto eu estava lá, passando tempo no laboratório, tempo no computador, pensando como analisar os dados e as perguntas, apareceu uma notícia, e isso circulou muito na universidade, e creio que em várias universidades, um laboratório onde foi roubado um monte de equipamento e inclusive um computador, um notebook de uma das alunas de pós-graduação. E ela perdeu a tese de doutorado dela, que estava quase concluída. Meu Deus! E ela não tinha backup, e aí virou aquele pesadelo já tinha as redes sociais, então, mas não tinha um backup bem feito, aquelas coisas bacanas que a gente vê nas redes sociais. E então ficou muito evidente, como que isso tem consequências graves, e que muitas vezes a gente não pensa nelas no dia a dia. Quem não tem um pendrive na mochila que ficaria inseguro se perdesse esse pendrive e falar, será que eu tenho cópia daqueles arquivos? Ou então quando você vai pegar esse pendrive com um monte de arquivo e você vai colocar ele de volta no seu computador e você não tem certeza se é o mesmo arquivo ou não. Se é a versão certa. E aí você dá um outro nome e não joga fora, mas também não sabe dizer se tem alguma coisa diferente. E a partir desse momento eu comecei a me preocupar mais com isso. Então eu comecei a focar mesmo em bancos de dados, eu comecei a estudar a organização de dados de maneira correlacional, evitando redundância. E isso foi, já tinha um lado nerd, isso foi só alimentando esse lado nerd, e eu fui tentando explorar mais isso e me organizar melhor. Cara, você tocou em alguns pontos aí que são interessantes, Um é o ponto do medo. Então, sim. As pessoas têm medo de perder o trabalho que fizeram. Muitas vezes, e no caso de nós biólogos, literalmente dando sangue para obter aqueles dados, E de repente, por uma questão de sei lá, uma fatalidade ou qualquer outra coisa, a pessoa correu o risco de ficar sem isso. Então, evidentemente, tem o componente do medo aí. Mas tem um outro lado, que é o componente do profissionalismo. Claro. Como é que veio essa questão de você
passar a se dedicar e de repente começar a sistematizar essas práticas? Teve uma série de etapas, né? Eu tive um momento em que eu adotei uma filosofia open source. Eu passei a usar só software livre, software gratuito. Então, foram 2 anos em que eu trabalhei dessa maneira, e como eu estava indo na contramão, foi meio difícil, porque eu precisava de ter o dobro de cuidado com as informações, de controle de versão, porque cada vez que eu enviava um arquivo, usando um software aberto, a pessoa trabalhava com um software pago, editava esse arquivo e ele voltava todo desconfigurado. Então, assim, eu comecei a lutar muito com isso, e aí com o início do doutorado, eu comecei a ver a importância de controle de versão. Muitas vezes a gente trabalhava em cima do mesmo arquivo e tinha uma alteração que eu perdi porque eu trabalhei no mesmo arquivo. Eu falei, por que eu não tenho uma versão? E comecei a pensar, qual que é a melhor forma de eu ter um controle de versão? Eu vou salvar com uma data diferente, eu vou salvar com um nome diferente, eu vou salvar numa pasta diferente, eu vou colocar versão final 1, versão final 2. Versão final 2 valendo. Valendo. Quem nunca fez isso? Eu nunca ouvi falar. Quem nunca salvou um documento com versão final, agora vai, versão final 3. E eu comecei a perceber essas dificuldades. E aí aconteceu de uma pessoa muito respeitada, eu não vou expor, mas que estava na França e roubaram a mochila. Roubam mochilas na França? Roubam mochilas na França. Roubaram a mochila com o computador dentro. Ele falou, mas você não tem backup? Eu tinha um backup, mas ele também estava na mochila. Que isso? E aí essas coisas vão, poxa, então acho melhor não andar com o meu backup na mochila. E comecei a pensar nessas questões. E eu gosto muito de ficção científica, eu gosto muito de Star Trek. E uma coisa que sempre achei sensacional, eu tinha um celular daquele de flip, que você abre ele assim. E isso que é a coisa mais ficção científica, cara, que é aquele Spock chamando a Enterprise para ser teletransportado. E outro dia eu estava pensando nisso, eu estava trabalhando num relatório, eu estava em Rio Claro, no interior de São Paulo, uma das coordenadoras do projeto estava no Rio de Janeiro, um dos coordenadores do projeto estava em Nazaré Paulista, também interior de São Paulo, um outro colega de trabalho em Ribeirão Grande e mais um em Brasília. E todos nós estávamos trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo relatório, interagindo online pelo telefone, com comentários nos documentos. E no dia seguinte a gente enviou o relatório, eu comecei a pensar, falei, poxa, cara, há 15 anos atrás, isso não era uma coisa tão simples, Sem dúvida que não. Eu fiquei, poxa, que tempos, Que tempos incríveis. E eu comecei a ter uma certa dificuldade, depois de um certo tempo, em alguns trabalhos, com isso, que era uma coisa que era para facilitar e começou a gerar um monte de problema. Por quê? Um usa o Google Drive, outro usa o Dropbox, outro usa o OneDrive. Um salva numa versão, outro gosta de salvar um formato diferente de nome, e cada um vai fazendo as coisas do seu jeito, e quando você vê, você tem uma pasta de trabalho com tudo solto. E o pior, as trocas de e-mail, as centenas de e-mail, que vem quando você está terminando um relatório, com cada um mandando seus comentários por e-mail, Aí acaba tendo aquelas coisas também. Você manda um e-mail para você mesmo, com um documento anexo, para fazer um backup. Eu vou mandar para o meu e-mail, que ele já fica salvo lá. É a velha história, Também quem nunca fez isso, comenta aí embaixo, por favor. Quem nunca? A gente quer conhecer.
E aí a gente teve um projeto, né, que foi foi um momento de transição, onde estava todo mundo começando a usar essas ferramentas, aí pô, mas eu gosto mais do Dropbox, mas eu gosto mais do Google Drive, eu gosto mais do HD, né? Fala, então beleza, manda ele pelo correio, né? E eu comecei a sentir essa necessidade, falei, poxa, espera aí, né? A gente tem um monte de ferramentas bacanas para facilitar a nossa vida, não para dificultar. E eu comecei, mais uma vez pensando no lado nerd da força, eu comecei a estudar um pouco de programação, né? Fiz o curso, né, de R do professor Marcos Vital, fenomenal. E comecei a ver algumas coisas de programação também por causa da internet, HTML, né, e de CSS. E eu comecei a pensar, falei, poxa, como que essa galera da computação consegue, cada um trabalhando num lugar, montar um aplicativo, um website, trabalhar com tudo ao mesmo tempo e a coisa não quebra, né? Porque é código, se você tem uma vírgula errada, o negócio não funciona. Espaço, qualquer coisa. Exatamente. Aí para achar depois, falei, pô, como que essa galera faz, né? E aí eu comecei a pesquisar, falei, poxa, tem controle de versão, né? Tem formas de você trabalhar offline com os dados e depois sincronizar, desde que você entre nesse acordo com a equipe, né? E a gente teve um projeto aprovado e antes de começar o projeto eu sentei com um dos coordenadores e falei, então, lembra daquele monte de problema, né? Esse problema, só não vou listar porque eu acabei de citar um monte aqui, mas enfim, essas questões de versão, essas questões de cada um salva do seu jeito, você vai fazer um relatório, você não sabe onde tem foto, né? Você não sabe qual que é a versão mais atual daquela planilha, qual que é a versão mais atual daquele documento. E a gente fez um exercício de procurar ferramentas. Falei, bom, beleza, vamos fazer uma pesquisa. Então eu assisti muito tutorial, muito webinário, né? Procurando mesmo, comparando ferramentas. E a gente elencou algumas ferramentas legais que facilitariam realmente a troca de arquivos e possibilitariam esse conforto de a gente ter a segurança, né? De estar numa viagem e estar com os dados organizados, da gente precisar das informações para dar uma palestra, a gente vai lá e tem um arquivo com as fotos, né? Tá todo mundo trabalhando na mesma pasta ao mesmo tempo, né? E a gente tem esse conforto de saber, a gente tem um sistema de nomenclatura de arquivos onde eu posso realmente ter a certeza que eu estou trabalhando com a última versão, né? E ninguém escreve versão final no nome dos arquivos. Porque quando escreve eu vou lá e renomeio o arquivo e escrevo. Nunca é a versão final. Bom, massa demais, Fernando. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui gostaria de se livrar desse tipo de problema, né? Mas agora vamos tirar o foco do problema em si e falar um pouquinho do que a pessoa ganha adotando boas práticas para lidar com isso. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa ganha é tempo, né? E hoje em dia a gente não tem, né, nenhum ativo mais precioso do que tempo. Sim. Que é irrecuperável, mas enfim. Você não senta na frente do computador e tem que ficar lutando, né, procurando aonde que está aquele arquivo que eu preciso trabalhar agora, né? E você vai gastar aí 10, 15 minutos, puxa, onde está mesmo? Será que essa aqui é a versão? Pô, vou mandar uma mensagem aqui e perguntar para o pessoal. Então, isso diminui muito o tempo, né? Você sabe onde estão as coisas, você sabe de que forma elas estão organizadas, né? E isso faz com que você seja mais efetivo. Isso te dá, né, além do tempo, uma tranquilidade, né, uma rotina, onde você não tem esse medo, né? Meu Deus, aquele pendrive que está na minha mochila
tem umas coisas que eu não posso perder, né? Isso não pode acontecer, né? O pendrive ele é para transportar informação, ele não é para você ter versões ali que você não pode perder. Então, você tem um pouco essa tranquilidade, né, de você poder acontecer alguma coisa com o seu HD, né, você perder um arquivo, né, você tem uma versão imediatamente né, anterior que você pode trabalhar, você fez uma alteração no arquivo, você... Putz, isso aqui não era bem o que eu queria, você tem uma versão anterior, né? Então esse versionamento é muito interessante e ele faz, né, ele tem um histórico ali do seu processo de construção. E uma coisa legal também que a gente tem que pensar é o seguinte, cara, quem que é o seu maior colaborador daqui a 6 meses? Quem que é o seu maior colaborador daqui a 1 ano? É você mesmo, né? Então, vamos ajudar esse cara, né? Se você hoje, que está me ouvindo aqui, é capaz de sentar na frente do seu computador e abrir ali uma pasta de 6 meses atrás e você consegue olhar os arquivos que estão ali dentro, né? Ver pelos nomes, você consegue dizer exatamente o que é aquilo, né? Você consegue abrir aquele documento e falar, poxa, não é esse aqui que eu estou procurando, né? Aí, não, é esse outro aqui, que está com um nome completamente diferente. Ah, não, é aquele outro ali. Então, cara, a gente tem que pensar nisso, nessa época, né? Nessa era onde a informação é tão importante, a gente está produzindo informação o tempo todo, né? Essa informação ela tem que estar disponível, ela tem que estar pronta para ser utilizada para alguma coisa, senão você está enchendo, né, pastas e pastas ali de documentos que daqui a 1 ano você não consegue utilizar, não porque eles não sejam importantes, mas simplesmente porque você não consegue resgatar aquela informação de maneira adequada. Então, Fernando, e pensando então em quem adota e quem não adota essas boas práticas, tá? Quais as implicações ali para a confiabilidade do trabalho, né? Que consequências o cara pode ter em relação a isso? Então, muitas vezes a gente, né, pensando em quem está num ambiente mais acadêmico, né? Então, muitas vezes você precisa aproveitar oportunidades, né? Porque está todo mundo sempre muito ocupado, né? Eu tenho um amigo que ele sempre fala, um orientador que tem muito tempo para você, ele não é um bom orientador, porque geralmente os bons orientadores estão muito ocupados. Então, você, às vezes, é aquele papo no corredor que você tem condições de pegar e mostrar a informação ali super rápido. Se você tem essa organização, você consegue resgatar, né, o que você precisa no momento que você precisa sem problemas. Quantas vezes você senta para explicar alguma coisa para alguém e fica lá, peraí rapidinho que eu só vou ver aqui onde está. E essa tranquilidade, né, de você poder ter a certeza de que você está produzindo um bom trabalho, né, que ele está disponível ali para a sua equipe, você não vai deixar a sua equipe na mão, você tem as informações prontamente quando elas são solicitadas, se elas estão bem organizadas, e isso também te traz uma certa tranquilidade, você, né, não vai dormir preocupado, porque, poxa, meu computador está ali ligado e eu esqueci de salvar esse documento, se eu não enviar esse relatório, eu não sei se essa versão vai ser a versão que vai ser utilizada ou as minhas alterações, né, não estão sendo consideradas. E isso traz esse lado positivo. E outra é, né, a confiança da sua equipe, né, em você. Então, as pessoas têm essa tranquilidade, né, e às vezes até relaxam um pouco, porque tem, né, essa pessoa que é uma referência e ele organiza muito bem os dados, eu tenho a confiança, né, de que se acontecer alguma coisa ele vai ter um backup. A pessoa acaba virando um ativo na equipe, né? Vira um ativo na equipe, porque você, né, tem essa organização e você consegue
você se torna um backup da equipe, vamos dizer, porque você consegue resgatar essas informações. E muitas vezes você precisa de uma alteração, e quem nunca, né, recebeu um e-mail, poxa, eu preciso disso para amanhã, eu vou participar de uma reunião, ou eu vou participar de um comitê, ou eu vou fazer uma apresentação, preciso que você me envie. Uma outra questão que eu acho também é muito importante citar é do ponto de vista também prático, mas por que não do ponto de vista ético, né? Então, vamos lá, você está sendo pago, ou você recebe para fazer uma pesquisa, ou para fazer um trabalho, ou para entregar um produto, né? E se você está usando tempo, né, da sua instituição, recurso, né, pessoas, equipamentos para coletar dados, né, ou para garimpar dados na internet, você tem o dever, né, de entregar isso, de ter essa informação organizada. Então, não basta você simplesmente coletar informação em campo, né, ou você ir lá com um formulário, preencher um formulário. Essa informação ela é inútil se ela não estiver organizada e pronta para ser utilizada. Né? Então, eu costumo falar, tudo bem, você pode ter todas as informações mais incríveis do mundo, você pode ter segredos de Estado, né? Ou coisas que vão, sei lá, curar uma doença, mas se ela só está no seu computador, ela não serve para nada. Né? Como que ela vai ser utilizada? Se isso não for... Ainda corre o risco de sumir sem aviso. Exatamente. Outra coisa, né, que aconteceu, eu tive um trabalho muito grande, né, que a gente resolveu sair do campo. Eu trabalho há muitos anos com predadores e num dado momento a gente, por mais que seja a parte mais divertida, né, de ir para campo e tal, e capturar, né, quem nunca quis, né, capturar uma onça pintada? Eu tive essa oportunidade aí com grandes pesquisadores, mas chegou num momento em que a gente falou, cara, a gente está coletando um monte de dados e aí? Né? E agora? Né? E o que nós vamos fazer com isso? E a gente conseguiu um recurso, justamente, a gente aprovou esse projeto justamente porque não tinha campo, o campo era só para resgatar informações e sistematizar, né, transformar aquilo ali no estado da arte, num banco de dados, sobre, nesse caso foi a conservação de onças pintadas no Alto Paraná. E teve várias situações em que eu tive que bater o martelo e falar, a informação está perdida, está 100% perdida. Porque na época eram usadas armadilhas fotográficas, ou seja, aquelas câmeras com sensores de movimentos que o animal passa e é detectado, era analógico, a gente não imprimia todas as fotos e isso foi parar numa planilha que estava num disquete. Disquete. Sumiu. Tem anos que eu escuto essa palavra. Essa palavra, Ou, né, estava numa pasta, e a pessoa não consegue extrair essa informação, porque, putz, eu tenho aqui um envelope cheio de planilha, vê o que você consegue tirar aí de informação. Né? E muitas vezes a pessoa tem ali uma tese de doutorado, né? E você vai lá, poxa, e essas informações aí, fala, não faço a mínima ideia de onde está. Né? Então, isso começou a me chamar muita atenção, né? Porque hoje a gente tem capacidade de usar todas essas informações do passado também, né? Para conservação. E isso é valioso, né? E foi investido tempo, foi investido dinheiro, muitas pessoas envolvidas, né? Então, faz sentido a gente fazer essa devolutiva, né? E isso só é possível se você tiver, no momento em que você estava trabalhando essas informações, tiver adotado boas práticas, né, para organizar os seus dados, para organizar os seus arquivos, de maneira que hoje, né, você, que é o seu maior colaborador de 10 anos atrás... que continuará sendo seu melhor e maior colaborador para o futuro. Né? Exatamente. Você tem condições, né, de ajudar esse cara lá da frente e agradecer esse cara que pensou nisso no passado. Bom, acho que
já ficou bastante claro de que não se trata de uma questão supérflua ou meramente tipo assim, cara, eu acordei disposto hoje e quero organizar meus dados. Não, é muito mais do que isso, né? Que também é uma forma de procrastinação, né? Você fala assim, agora eu vou organizar todos os meus PDFs. Você fica lá o dia inteiro fazendo isso. E não produz absolutamente nada. Não produz nada. Vamos lá, cara, pra gente começar a fechar a história aqui. Para quem está acompanhando esse vídeo até agora, tá? Se interessou pelo assunto, quer saber qual que é o próximo passo que esse cara dá para, enfim, chegar lá, né? O que você diz para essa pessoa? Então, isso é engraçado, porque geralmente a gente sofre até zoação, alguns chamam de bullying, né? Mas aquela coisa, o cara tem toque, né? Nossa, tudo tem que ser do jeitinho certo, não pode ter, tem que estar tudo do mesmo tamanho. Padrãozinho, né? E é engraçado porque eu vendo essa necessidade, né, de alguns projetos que eu venho trabalhando e a gente tem trabalhado muito à distância, né? Então eu fui conversar com um colega e falei, poxa, eu pensei que de repente a gente faz tipo uma palestra e a gente apresenta para a equipe um guia de boas práticas, né, de como a gente trabalha para facilitar esse trabalho à distância. E tinha um outro colega perto e falou, mas eu também quero participar disso aí. Aí a coisa foi tomando esse rumo, né? Quando eu conversei, falou, vamos marcar então. Ele falou, vamos marcar, mas eu quero chamar outra galera do outro projeto que eu estou também. Aí a coisa foi tomando esse escopo, né? Foi crescendo, várias pessoas começaram a demonstrar interesse e a gente falou, né? Você que está ouvindo aí, se você se identificou e não sabe muito bem por onde começar, que tal se a gente der um guiazinho introdutório, uma colinha para a pessoa, poxa, eu vou me basear mais ou menos por essa referência aqui e de repente, quem sabe, um treinamento aí no futuro para eu poder entender melhor como funcionam essas boas práticas na organização, como que eu faço para otimizar o meu trabalho à distância, sincronizar arquivos na nuvem. O que é a nuvem, afinal de contas? Essa entidade. E aí começou a surgir essa ideia, né, de um tutorial, de um guiazinho de boas práticas, né? O que eu acho interessante também falar que a gente às vezes pensa, mas eu gosto de fazer assim, né? Mas esse jeito que você faz eu não gosto. Né? Então, em linhas gerais, né, cada um adota o sistema que é melhor para si. Mas esse sistema ele tem que ser funcional e ele tem que ser adotado uma vez que você defina, vai embora com ele. Né? Então, assim, a gente não está escrevendo nada na pedra, né? Mas são, em linhas gerais, o sistema, né, de versionamento, um sistema de sincronização de arquivos com backups escondidos pela casa da sua avó, da sua mãe, para poder na nuvem. Diminuir o risco. Para diminuir o risco, você ter um controle desses arquivos para que você tenha essa tranquilidade. Então, não precisa adotar exatamente o sistema que a gente está propondo, mas você pode usar ele como uma referência para criar o seu próprio. Bom, pessoal, então, se tudo isso que a gente conversou aqui agora fez sentido para você, faz sentido para você, você quer avançar com isso, bom, o download está disponível aqui, tá? E mais do que isso, existe um espaço aqui para você poder se cadastrar e receber mais informação sobre isso, né? Então, assim, a gente não vai ficar mandando esse assunto para todo mundo que acompanha os conteúdos do IP para não encher o saco, mas a gente vai mandar para você que disser para a gente que quer receber, tá? Então a gente tem muito mais para poder passar para você. O Fernando está preparando, enfim, uma jornada de conteúdo sobre esse assunto. E se isso é importante para o seu cotidiano profissional, eu te falo, vai lá agora,
cadastra lá seus dados para que você possa ficar por dentro disso e participar dessa jornada com a gente, beleza? Então deixa seu comentário aí embaixo, se tiver perguntas, tá? Dúvidas, sugestões, escreve para nós aí que a gente vai interagir com você. Fernando, tá aberto aí para você deixar seu recado final para a turma. Sensacional! Galera, vale a pena, né? Você se torna uma pessoa mais tranquila, o seu orientador gosta mais de você, o seu chefe gosta mais de você, Seus colegas. Seus colegas. Ou não, né? Eles ficam com raiva, né? O chato do... O chato do... Mas vale a pena, né? Investir um tempinho nisso, se preparar para isso, porque a tendência é cada vez mais, né? Seja você dentro da área acadêmica, seja você, né, do setor empresarial, né, seja do terceiro setor, seja dentro do governo, a tendência é cada vez mais a gente fazer trabalhos à distância com colaboradores que estão, né, a centenas, milhares de quilômetros de distância, muita coisa na nuvem, né, os computadores estão vindo com cada vez mais memória, porque já é esperado que você saiba usar a nuvem e é isso aí. Se quiserem dar um passo à frente, né, a hora de começar é sempre agora. Maravilha. Então, Fernando, obrigado. Valeu, meu caro. Valeu demais. E até a próxima.